Boa noite, irmãos e irmãs. Reunimos-nos por causa do amor. Estamos vivenciando uma das mais belas provas de amor pelo mundo que se pode experimentar. O culto ao Senhor nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome dele, venham, prostremo-nos e adoremos a Deus, nosso Rei. Senhor, nosso Deus, diante de ti nos inclinamos para te adorar. Juntamos nossas vozes, nossos sonhos, nossas vontades e colocamos tudo diante de ti em adoração ao teu santo nome. Em desejo profundo de servir-te, fazer a tua soberana vontade e realizar o amor que tens por nós uns aos outros aqui. Aceita, Senhor, a nossa adoração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para o nosso momento de confissão, na presença do Deus Santo, confessamos humildemente os nossos pecados. Vamos orar individualmente e silenciosamente? Em arrependimento e fé, recebemos, irmãos e irmãs, a promessa da graça e perdão de Deus. Esta é uma palavra fiel e digna de aceitação. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Nossos pecados são perdoados
por causa de seu nome. Digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, ao único digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. A ti, ó Rei Jesus, coroamos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. A ti, ó Rei Jesus, coroamos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Que regra deu Deus para nos dirigir na maneira de glorificar e nele ter prazer? A palavra de Deus, que se acha nas Escrituras do Antigo e Novo Testamentos, é a única regra para nos dirigir na maneira de glorificar e nele ter prazer. Tua graça alcançou-nos afinal, o teu perdão deu-nos vida nova em ti, o teu amor nos uniu num só ideal, e como igreja reunimos-nos aqui, buscamos forças pro nosso caminhar, queremos mais.
Como se torna a palavra eficaz para a salvação? O Espírito de Deus torna a leitura e principalmente a pregação da palavra meios eficazes para converter os pecadores e para os edificar em santidade por meio da fé para a salvação. Como devemos ler e ouvir a palavra de Deus, a fim de que ela se torne eficaz para a nossa salvação? Para que a palavra de Deus se torne eficaz para a salvação, devemos ouvi-la com diligência, preparação e oração, recebê-la com fé e amor, guardá-la em nosso coração e praticá-la em nossa vida. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando sua igreja, edificando e rompendo as barreiras pelo amor e na força do Espírito Santo. Nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos Santo Deus e eterno Pai, diante de Ti, Pai, eu me coloco nesta hora, Senhor, para Te agradecer pelas bênçãos que temos recebido, ó Pai. Bênçãos, ó Pai, sem medida, o Senhor acrescenta às nossas vidas. Te agradeço agora, Senhor, pela bênção de mais um ano de vida, Senhor. Eu te agradeço e eu te louvo, porque até aqui o Senhor tem me sustentado. Sabemos, ó Pai, que as suas misericórdias nos alcançam a cada manhã. Esta é a forma de não sermos consumidos. Pai, nós te pedimos nessa hora que o Senhor venha com a tua inspiração, Senhor, nos abençoar a cada dia para que possamos testemunhar de ti, Senhor. São tantas pessoas, ó Pai, que ainda carecem, ó Pai, de conhecer-te como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Então, Pai, inspira-nos, ó Pai, para que possamos sempre falar do teu amor a essas pessoas, ó Pai. Assim como o Senhor se manifesta em nós, Senhor, nos respondendo em orações, Senhor, nos dando livramentos, Pai, nos conduzindo, ó Pai, nos renovando para que possamos seguir, Senhor, e vencermos as batalhas, as lutas da vida, Senhor, porque é nessa inspiração que temos de Ti, Senhor, mediante a fé em Cristo Jesus, é que nós nos apoiamos. E assim, Senhor, nos sentimos fortes para enfrentarmos as lutas, os dissabores e até mesmo as alegrias, ó Pai, desta vida. Então, fica conosco, ó Pai. Perdoa as nossas falhas, Pai amado. Abençoa-nos, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Ora, sabemos que tudo que a lei diz se aplica aos que vivem debaixo da lei. Isso para que todos parem de dar desculpas e para que todas as pessoas do mundo fiquem sujeitas ao castigo de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus
por fazer o que a lei manda, porque a lei faz as pessoas saberem que são pecadoras. Mas agora Deus já mostrou a maneira como aceita as pessoas, e esta aceitação não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e também os profetas dão testemunho disto. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Ele faz isso a todos os que creem, pois não há nenhuma diferença entre as pessoas. Pois todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas Deus, pela sua graça e sem exigir nada, os aceita por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos pecados pela fé nele. Deus fez isso para mostrar que ele é justo. No passado, ele teve paciência e não levou em conta os pecados das pessoas. Mas agora, para mostrar que é justo, ele ofereceu Cristo. Assim, Deus é justo e aceita os que creem em Jesus. Devemos então nos orgulhar por isso? De jeito nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim vemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, irmãs e irmãos. Hoje, culto celebrativo da Reforma Protestante, e nós faremos uma leitura de outro texto, que não está presente no ano B. Nós faremos a leitura de Lucas 19, de 1 a 10, que é bastante conhecido de todos nós. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu diante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar em sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Amém. O título dado à reflexão dessa noite é: A reforma é o resgate daquilo que liberta. A reforma é o resgate daquilo que liberta. O fogo transformou a capacidade humana, ajudou a desenvolver nosso cérebro, ao nos possibilitar melhor ingestão de proteínas animais e outros alimentos cozidos, além de outros benefícios. A pedra lascada, sem ela a medicina não seria capaz de desenvolver cirurgias que salvam vidas. E rodas ajudam a transpor barreiras e aliviar a carga. Hoje temos guindastes, elevadores, veículos, relógios
computadores e cambalhotas. Vamos colocar aqui uma atividade simples que você pode fazer em casa, principalmente as crianças, que é: puxe ou empurre um objeto sem rodas. Veja como esse objeto ele se comporta e como que você tem que fazer esforço para puxá-lo. Exemplo, pega uma caixa de sapato, amarra uma cordinha e tenta puxar, e você verá a forma como ele terá que transpor algumas barreiras, por exemplo, do piso passando para um tapete. E depois você tenta puxar ou empurrar o mesmo objeto, só que com rodinhas. Você também pode usar um carrinho, alguma coisa assim, mas que possa amarrar as rodinhas. Amarrar uma cordinha para puxar. Compare essas duas situações. Uma caixa sem rodas, um objeto sem rodas e um objeto semelhante com rodas. Você verá que a roda facilita muito essa brincadeira. A roda foi uma invenção libertadora, assim como a pedra lascada e o domínio do fogo. Mas os poderosos, e isso inclui a igreja que comandava o império na antiguidade, na era medieval, fizeram do povo de Deus cativos novamente. Não era mais no Egito nem em Babilônia. Agora era escravidão e exílio aos cuidados da igreja romana, a igreja ocidental. Com este contexto de opressão, a participação do povo na comunhão entrou em extinção. Sobrou ainda a mesa da Eucaristia, porém tornou-se um palco luxuoso para um rito repleto de magia, um espetáculo mediante a compra de ingressos. A partilha experimentada pela igreja primitiva dos Atos dos Apóstolos, quando tudo era comum a todos, quando bens e propriedades eram vendidos para que todos pudessem ter o suficiente para viver. Essa solidariedade foi deturpada e adulterada para a ideia de garantir seu lugar no céu. Aos ricos, prioridade e privilégios. Muitos aceitaram ser enganados. Aos pobres restava-lhes vender a alma à primeira oportunidade de sobrevivência do corpo, já que a sua fé era menosprezada em todos os sentidos. As mulheres, antes inspiração de uma igreja viva e bem administrada, foram feitas bruxas e alimentaram fogueiras e chantagens para a manutenção da crueldade religiosa. Um sistema corrupto e corruptor, avesso à genialidade humana, censurador da criatividade e da liberdade. E como nós podemos trabalhar melhor isso, já que nós temos aí que enfrentar algum monstro, Parece que há um monstro aí. Quem e como poderia enfrentar tal monstro? Aqui é que entra Zaqueu, o reformador. Nós vamos trazer uma figura comparativa aí entre Zaqueu e a nossa história reformada. Não há registros de que Lutero, Calvino ou Zwingli tenham subido numa árvore à procura de Jesus em meio à multidão. Mas a relação que fazemos nos mostrará que a busca dos reformadores e a de Zaqueu era a mesma. Foi de dentro do sistema de dominação, o qual se apropriou das esferas espiritual, econômica, intelectual e artística, ora denominada Igreja Católica Romana, ou na época de Zaqueu, religião judaica, associada ao Império Romano, que se levantaram os reformadores. São transformações pessoais que resultaram em libertação para o povo de Deus. Zaqueu, cobrador de impostos, era visto como o pecador da pior espécie. Além de tirar o pouco dinheiro, principalmente dos pobres, o fato de ter que entrar em casas para recolher impostos o tornava impuro perante a sociedade higienista judaico-farisaica. Zaqueu se sentia cativo, preso nesta situação duplamente humilhante. Humilhava as pessoas ao cumprir com seu ofício e era humilhado pelo mesmo motivo. Nitidamente, o poder religioso associado ao poder econômico e governamental do templo e de Roma eram as engrenagens desse sistema cruel e mentiroso que explorava e descartava as pessoas. Uns, como Zaqueu,
eram obrigados ao trabalho sujo, enquanto a maior parte da população era tratada como sujeira. Subir na árvore, não para ser maior que os outros, deu a Zaqueu a mesma visão que os reformadores do século XVI tiveram, a visão da verdade. E o que é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. Foi essa visão que Zaqueu teve. Foi essa visão que os reformadores tiveram. Provavelmente, você já concluiu que essa é a visão que nós, como Igreja de Cristo, Igreja Reformada, queremos ter e continuar tendo. No Antigo Testamento, a verdade tem a ver com a fidelidade a Deus. Ele é fiel e cumpre as promessas feitas aos hebreus. Já no Novo Testamento, é realmente como subir numa árvore e ter uma visão completa. Agora, verdade significa revelação do projeto de Deus às diferentes pessoas de todas as nações por meio de Jesus Cristo. Daquele momento em diante, algo acontece na vida dos reformadores. E algo vai acontecer com suas famílias, amigos e comunidades ao redor. E isso vale para Zaqueu. Aquele chefe dos pecadores pôde ver Jesus. Provavelmente, se este era aquele cobrador de impostos que em Lucas 18, 9 a 14, orava com humildade e se assumia pecador diante de Deus, Zaqueu já se encontrava arrependido. O processo de perdão estava para se completar. Ao se hospedar na casa de Zaqueu, uma comunidade de formação, Jesus os ensina algo que os reformadores procuraram sintetizar assim: somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, glória somente a Deus. Vamos destrinchar um pouco, de forma resumida, essas solas que nós tanto já ouvimos falar. Somente a Escritura, a Bíblia é regra de fé e ética. Somente Cristo, discipulado e testemunho cujo ensino bíblico é centralidade no Cristo, o qual é o único fundamento da nossa fé e da nossa salvação. Somente Cristo salva, somente Cristo perdoa, somente Cristo nos conduz à comunhão com Deus. Somente a graça. É de Deus a iniciativa de oferecer gratuitamente a salvação, realizada por meio de Cristo. A graça é a iniciativa do próprio Deus. Não é uma oferta de salvação que dependa do carimbo de qualquer igreja. Graça é libertação, é salvação, fé concreta. Testemunho cristão libertador, proclamado e vivido a partir das Escrituras iluminadas pelo Cristo em favor das liberdades humanas. Somente a fé. Crer que somos justificados por intermédio de Cristo, portador por excelência da graça de Deus. Somente pela fé somos justificados e por isso a salvação não é iniciativa humana, pois também a fé é dom concedido por Deus. Por último, glória somente a Deus. Toda a glória é prestada a Deus. Escritura, Cristo, graça e fé são realizações de Deus, porque Deus é, glória somente a Deus. Porque Deus é. Então, glória somente a Deus. Concluindo, irmãs e irmãos, tão logo recebemos o batismo, tão logo assumimos o roteiro real e concreto de esperança ensinado por Jesus, tão logo nos colocamos à disposição para testemunhar o Cristo, proclamando as boas novas, nos lembrando dos mais vulneráveis deste mundo. Tão logo nos dedicamos à agenda de Deus, retornando à sua casa de oração para glorificar o seu santo nome. Tão logo ouviremos da boca do próprio Cristo: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem, esta mulher, também é descendente de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Repetindo, então logo ouviremos da boca do próprio Cristo: hoje a salvação entrou nessa casa, pois este homem, ou esta mulher, também é descendente de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. A dimensão dessas palavras de Jesus é inalcançável pelos nossos olhos. Mas sabemos que as promessas de Deus são para todas as nações. E o testemunho fiel de um só Filho de Deus é certeza de libertação para muita gente.
Firmados na fé, irmãs e irmãos, dom e graça de Deus, que nos convida à liberdade por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos conduz na honrosa tarefa de ler e interpretar com responsabilidade as Escrituras, só lhe deu glória. Amém. Cremos que Deus é um Deus da justiça. Em um mundo de corrupção, exploração e ganância, Deus é, de forma especial, o Deus dos desamparados, dos pobres, dos explorados, dos injustiçados e maltratados. Salmos 146, 7 a 9. Deus nos chama a um relacionamento justo com toda a criação. Consequentemente, repudiamos toda a ideologia ou regime econômico que coloca os lucros à frente das pessoas, não se importando com toda a criação, e privatiza os dons de Deus destinados a todos. Rejeitamos todo o ensino que justifique aqueles que apoiem ou que não resistem a tal ideologia em nome do Evangelho. Cremos que Deus nos chama para estar com aqueles que são vítimas da injustiça. Sabemos o que o Senhor requer de nós: praticar a justiça e amar a misericórdia, e andar humildemente com Deus. Miqueias 6, 8. Somos chamados para nos opormos a toda forma de injustiça na economia e à destruição do ambiente, de modo que corra o juízo como as águas e a justiça como ribeiro perene. Amós 5, 24. Consequentemente, repudiamos toda teologia que afirme que Deus está somente ao lado dos ricos e que a pobreza é culpa dos pobres. Rejeitamos toda forma de injustiça que destrua as relações justas, gênero, raça, classe, deficiência ou casta. Rejeitamos toda teologia que afirme que os interesses humanos dominam a natureza. Cremos que Deus nos chama para ouvir o clamor dos pobres e os gemidos da criação e para seguir a missão pública de Jesus Cristo, que veio para que todos pudessem ter a vida e a tivessem em abundância. João 10, 10. Jesus traz a justiça aos oprimidos e dá o pão aos que têm fome, liberta os presos e restaura a vista aos cegos. Lucas 4, 18. Apoia e protege os oprimidos, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Consequentemente, repudiamos toda a prática da igreja ou ensino que exclua os pobres e o cuidado para com a criação em sua missão, dando apoio àqueles que vêm roubar, matar e destruir. João 10, 10. Ao invés de seguir o bom pastor que veio para que todos tenham vida. João 10, 11. Cremos que Deus reúne homens, mulheres e crianças de cada lugar, ricos e pobres, para promover a unidade da igreja e de sua missão, de modo que a reconciliação a que Cristo nos chama possa se tornar visível. Castelo forte no
Somos gratos a Deus, pois as profecias estão se cumprindo pelo poder libertador de Jesus Cristo, bem como predisse o profeta Joel, que chegará o dia em que também as filhas receberão o Espírito de Deus e profetizarão. Árgola de Stauff-Grumbeck justifica sua manifestação como mulher, ao se basear exatamente neste profeta. Finalizando este Outubro Rosa, que possamos nos lembrar das mulheres reformadoras que lutaram pela dignidade humana em todos os seus aspectos. Que nos lembremos em nossas orações das mulheres de hoje que lutam pela superação de vários cânceres que vão desde a violenta doença à cultura do estupro. Orando hoje, como comunidade cristã, intercedemos pela Igreja de Cristo, que está sempre se reformando, através do testemunho verdadeiro e fiel de homens como John Huss, Martim Lutero, Ulrich Zwinglio, Guilherme Farel, João Calvino e John Knox. Mas também, e de forma que nos chame a atenção, com gratidão, intercedemos pela edificação da Igreja de Cristo, que conta com a força e fidelidade de mulheres como Catarina Debora e Hildebrandes Rosenblatt, Elisabeth de Kallenberg, Ursula de Münsterberg, Ursula Weider, Elisabeth Kreuziger, Catarina Zell, entre muitas outras. Nosso louvor da intercessão é que, assim como anteriormente intercederam reformadores e reformadoras, nada vai nos separar do amor de Cristo, nosso Senhor. Amém. Poderá nos separar, nada poderá nos separar. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem
nosso Senhor. Chega o momento do nosso envio. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade de fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um a prova da presença do Espírito Santo. E assim nós também recebemos a bênção que o Senhor nos dá. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça de Jesus, o amor de nosso Deus Pai e Mãe e a doce consolação da divina Ruá esteja presente na vida de cada uma e cada um, hoje e sempre. Amém. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas sais e astúcias infernais. Iguais não há na terra. Triunfa na batalha.